Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 12 de maio de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande. A pastora Virgínia Estevão é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Semente de Fogo em Botafogo. O pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. O pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Todo mundo é aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, minha gente. E a questão do impeachment, hein? Tem que falar sobre esse assunto, não tem jeito. Impeachment tá aí, né? Pelo menos o processo, né? Essa abertura do processo de impeachment contra a presidente da República. Você concorda, você discorda ou prefere não opinar sobre o impeachment, hein? Se você pudesse abrir um impeachment contra alguém, qualquer pessoa, hein? Pensou em alguém especial aí? Fala pra mim. Alguém especial? Quem seria? Quem seria? Se você pudesse abrir um processo de impeachment contra alguém, quem seria? E o menino que foi pra escola, em vez de aprender, ele apanhou, hein? O Estado de São Paulo foi condenado agora a indenizar por danos morais um aluno de uma escola estadual de Santo André que perdeu a visão após ser ferido dentro da sala de aula. Ele tinha na época 8 anos de idade, uma criança. Pergunto a você, seu filho já foi agredido na escola, filho, sobrinho, neto, já foi agredido na escola, como devem se portar os pais quando sabem que os filhos estão sendo agredidos no colégio? Eles devem reclamar e ponto. Eles devem mudar de escola e ponto. Eles devem ensinar a se defender e ponto. Ou eles devem incentivar a dar o troco e ponto. O que você acha? Qual a sua opinião? Como deve se comportar o cristão nestes assuntos? Cotas para pós-graduação. Você é contra ou é a favor, hein? O MEC deu a partir de ontem 90 dias para que as instituições de educação superior apresentem propostas de ações afirmativas com inclusões de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação. Você está entre os favoráveis às cotas ou faz parte dos contrários, hein? Como debater esse assunto à luz das escrituras? Excluir, minha gente, do rol de membros da igreja, da comunidade. Excluir é a solução? O pecador precisa de exclusão ou de amor, hein? Disciplina, repreensão e amor podem viver juntos dentro da igreja? Em que casos uma pessoa deve ser excluída? Quantas pessoas excluídas voltam para o convívio da igreja e permanecem no corpo de Cristo? E quantas são as pessoas que desistem da caminhada? A exclusão não seria uma forma de desistir daquela pessoa? E Deus, hein? Ele desiste de alguém? Qual a sua opinião sobre este assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Fábio, muito bom dia, seja uma vez mais bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. A questão da exclusão sempre volta à baila como um tema que mexe com as pessoas, mexe com a emoção, porque a pessoa é excluída, fica ruim, é complicado, os parentes sofrem por conta disso, mas está previsto em vários estatutos ou regimentos internos, enfim, vários códigos que as igrejas desenvolvem, esse tipo de penalidade, a exclusão. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. Bom, JR, a gente entende a exclusão, como você bem disse, como um instrumento das nossas instituições. A igreja, enquanto participante da sociedade, ela é um grupo
que tem normas, que tem uma identidade, que se espera um comportamento, e para fazer parte daquele grupo você precisa atingir aquele perfil. A igreja, enquanto instituição, ela garante ao seu membro direitos e garante deveres. Pensando de forma estrutural, a gente entende que isso faz parte do processo. Agora, quando nós pensamos a igreja de Cristo, quando nós pensamos a igreja que nós entendemos ser a igreja universal, os eleitos e escolhidos, eu creio que os nossos instrumentos, eles não conseguem trabalhar de uma forma eficaz. Quando um instrumento que a igreja desenvolve, no caso da exclusão, começa a interferir naquilo que é a essência de ser igreja, a gente acaba tendo problemas sérios, seríssimos. Como julgar a alma de alguém? Como julgar o momento de uma pessoa? Como julgar aquilo que vai no coração? Partindo do princípio que igreja é aquilo que eu sou. E sou mediante a ação, a graça de Deus, sou mediante um plano que Deus elaborou, sou mediante um plano que Deus executou e sou mediante a ação da graça do Senhor. Como a gente exclui alguém desse processo que está nas mãos de Deus? Depois a gente aprofunda um pouco. Pastor Marco Antônio, muito bom dia, querido, bem-vindo uma vez mais aqui à mesa do nosso debate 93 de hoje. E aí, o senhor concorda com o pastor Fábio ou discorda? JR, bom dia, irmãos da mesa, bom dia, que a graça do Senhor possa nos envolver nesse dia tão especial para o Brasil. JR, a pergunta é muito clara. Excluir é a solução? Eu diria, em hipótese nenhuma. O pastor Fábio está corretíssimo, porque a igreja precisa olhar para Jesus. Ele é a nossa referência de ação, ele é a nossa referência pastoral. A igreja não foi chamada para excluir, mas para acolher, reconciliar, recuperar, restaurar. Nós desistimos rapidamente. Desistimos rápido demais. Parece que algumas instituições entendem que a exclusão é como livrar-se do problema que está batendo a porta ou do lixo que está debaixo do tapete. Então é muito mais fácil você se livrar do problema do que tratar esse problema, curar e restaurar o irmão. Eu entendo de que o ser humano é preciosíssimo para Deus. Desistir nunca. A igreja precisa ter uma ação discipuladora de nunca abrir mão de ninguém. Pastor Luiz, aqui um ouvinte nosso, uma de nossos ouvintes diz: eu fui excluída da minha igreja, eu fiquei 14 anos sem ir à igreja. Eu fiquei magoada, hoje eu voltei ao rol de membros da igreja, mas eu não vejo necessidade disso. Errar é humano, mas esse tipo de posição da igreja pode afastar sim as pessoas. É a opinião de uma de nossas ouvintes participando conosco aqui pelo nosso WhatsApp, o 968038319. O senhor concorda, pastor? É bastante interessante. Desde já queria agradecer a oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, JR. É bastante interessante esse assunto, até porque ela falou que ficou afastada aí, deixou de ir à igreja com 14 anos. 12 anos. 12 anos, 14 anos, é um posicionamento dela, né? Mas a exclusão não prevê que ela deixe de ir à igreja, ela apenas deixa de fazer participação daquele rol de membros, né? E eu acredito, assim, ser um equilíbrio, não estar nem de um ponto nem de outro, ou seja, a exclusão não é regra geral, não é para qualquer motivo, mas eu acredito, como está estipulado e determinado na Bíblia, que deve ser sim uma das posições, uma das punições, deve ser a última, claro, né? Mas que deve fazer parte sim desse rol de penalidades. Olha aqui outro ouvinte dizendo: eu sou aqui de Juazeiro do Norte, pastor, acompanhando a gente aqui, o Paulinho. Ele disse assim: quanto à exclusão, deve acontecer apenas quando a pessoa não quer mais ser membro daquela igreja. É a opinião dele. E o outro aspecto é que às vezes a pessoa excluída, ela fica muito sem graça de ficar naquela igreja, não fica não, pastora? Pois é. Bom dia. Bom dia a todos aqui da mesa, queridos ouvintes. Eu acho que algo que acontece no coração da gente quando a gente passa por uma situação de queda, de mágoa, de ter errado, a gente espera da igreja que não nos julgue, mas que nos auxilie. Então nesse ponto, como eu faço há anos cura interior,
eu entendo que as pessoas que elas recebem amor quando elas caem, elas têm muita chance, ou quase 99%, só digo de 100%, para que ela possa regressar à igreja, ser curada, ser transformada, porque ela vê esperança em Cristo através do exemplo da igreja. Então, quando nós olhamos a situação de uma maneira a não julgar, mas tratar o problema, porque o problema tem uma razão. Então, quando nós pegamos um tempo para conversar com aquela pessoa, entender o que fez com que ela caísse, então isso dá a ela a visão do amor de Cristo. E isso vai dar também às outras pessoas que estão observando isso a não julgar, e sim ajudar esse irmão que está caído. Pastor Fábio, da mesma forma que se prevê a exclusão, também deve estar prevista a restauração. Pergunta que faz aqui: quantas pessoas excluídas voltam para o convívio da igreja e permanecem no corpo de Cristo? É uma pergunta, não é? Até para ver se a gente conhece. Conheço vários casos, a pessoa foi excluída e permaneceu no corpo de Cristo, na própria igreja, tal, enfim. Faz mais de 20 anos, diz aqui um ouvinte, que o irmão dela foi excluído e ainda não voltou. É mais um caso de a pessoa ou que fica há muito tempo ou que não voltou ainda. Então, primeiro eu entendo que, eu concordo aqui com a mesa, que o princípio da igreja não é de exclusão, é sempre de inclusão. Quando Jesus orienta João a escrever as 7 igrejas da Ásia, ele pontua os pecados e sempre vem com uma proposta de arrependimento. A igreja deve ser um ambiente sempre de segundas chances. Agora, cabe ao indivíduo também assumir a sua responsabilidade enquanto convite de Jesus, de voltar a praticar as coisas que agradam ao coração de Deus, de voltar à caminhada na comunidade. Igreja não é o local que eu vou, igreja é quem eu sou, e a gente pode estar lá dentro de um ambiente desenvolvendo isto. Bom, partindo disso aí, JR, a gente não vai forçar que uma pessoa volte ao convívio da nossa comunidade. Na verdade, Deus nem força que o camarada aceite o filho dele como salvador. É um processo de escolha, existe esse processo de escolha, há esse processo do ser humano querer caminhar com Deus ou continuar no estado de rebelião. Só existem 2 possibilidades: ou você está no estado de rebelião, e a gente chama isso de pecado, ou você está num estado de comunhão, e a gente entende isso que vem pelo processo da restauração. O indivíduo tem esses 2 caminhos a escolher. Então a nossa orientação é: igreja não é lugar de exclusão, é de tratamento. Vamos investir mais no tratamento, e depois sempre respeitando a posição do indivíduo. JR, uma coisa importante, ou seja, a igreja, ela disciplina. A exclusão não é o elemento primeiro de um processo de disciplina. A disciplina visa a conversão, visa a restauração. Como um dos pastores aqui já muito bem colocou, se a exclusão acontecer, ela deve ser o último estágio por negação desse que pecou, em recusar a arrepender-se, a estar no meio da comunidade de fé, a mudar o seu percurso. Ele se recusa, ele não se arrepende. A partir daí, então, a exclusão poderá acontecer. Não é uma ação da igreja, é a escolha do indivíduo. Ele se arrepende, ele não quer, ou seja, ele não quer estar de acordo com a palavra do Senhor. Mas a disciplina é algo extremamente pedagógico. Você falou uma coisa muito interessante. As igrejas, elas têm esse ato de restauração? Me parece que não. Nós somos falhos nessa questão. Nós somos ávidos no disciplinar e esquecemos que o disciplinar exige um outro passo, que é essa possibilidade de restauração. Algumas igrejas não têm equipe de cura interior, nem discipulado, para investir nesse irmão que está constantemente errando, no objetivo de restaurá-lo. Nós não temos essa ação pedagógica, eu pelo menos não tenho visto nas grandes denominações. Parece que não temos tempo para isso, e é estranho. É interessante esse posicionamento, porque eu acredito assim que os 2 lados são extremistas, né? A igreja que só exclui e a igreja que deixa correr solto de qualquer jeito. Lá em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17, eu acredito ali que ele é bem feliz nessa sequência aqui, né? Ora, se teu irmão pecar, vai, você e o repreende entre ti e ele só. Ou seja, é um momento ali bastante isolado. Se ele ouvir, terás ganho teu irmão.
versículo 16, mas se não te ouvir, ou seja, como o pastor Fábio já falou, é um querer dele, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um outro, dois ou mais, né, testemunhas, e que toda palavra seja confirmada. Se recusar a ouvi-los, quer dizer, é uma sequência, são dados chances a ele, e eu acredito que esses que vão lá também é para recuperar, é para rever conceitos. Por fim, lá no final, o versículo 17 fala: se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Gentio e publicano não são alvos de exclusão eterna, mas pessoas que precisam ser evangelizadas, nesse caso, talvez reevangelizada, tratada e de volta para a igreja. Essa observação que o senhor fez ao final agora parece muito importante, porque algumas pessoas entendem que gentio e publicano, aí tem que perguntar como é que Jesus tratava. Isso. Jesus tratava o gentio e o publicano, ou tratou, de que forma? Né? E aí o senhor está dizendo, a boa nova, é o evangelho. Fala, pastor Fábio. Então, é exatamente essa perspectiva que deve ser ressaltada. O gentio publicano era gente que Jesus dedicava o maior tempo de estar com eles. Verdade. A atenção maior. É verdade. Então, participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook, um deles dizendo: o evangelho inclui, se uma pessoa é excluída, é nesse período que precisa ser abraçada e ser amada, pois faz parte do tratamento da alma. Outro ouvinte aqui dizendo: a exclusão não é para rejeição, e sim para tratamento da pessoa. Outro ouvinte dizendo aqui: olha, infelizmente a igreja é um dos poucos grupos que deixa os seus feridos para trás. Precisamos ser mais hospital e menos tribunal. É a opinião do nosso querido missionário Ricardo acompanhando a gente aqui. Só para o senhor ter ideia, reverendo Marco, a ouvinte dizendo que foi excluída do cargo dela na igreja porque pintou a unha de francesinha. Ô, pastor, o que é francesinha? Francesinha é quando você pinta uma partezinha da unha, só a pontinha dela, de uma pontinha. Ela tá mostrando, nós estamos todos os homens aqui olhando. Aqui os homens. Então, eu queria dar uma opinião. Se é um ouvinte, é uma questão de disciplina da igreja. Agora, se é um ouvinte, é estranho mesmo. Eu acredito que vocês vão ouvir. Não, é uma, com certeza. Então, eu acredito, é isso que eu digo. Às vezes você vê a palavra e ela realmente funciona. Você colocando amor na palavra, você entende. A pessoa está vivendo uma situação errada. Você vai lá e corrige ela. Ela diz que não quer e não entende que isso esteja errado. Então ela continua fazendo aquela mesma coisa. Você vai lá e corrige de novo. Você vai lá e ensina a maneira certa. E ela vai tomar as decisões dela. A própria decisão dela vai julgar o procedimento que a partir dali ela vai tomar. Agora, o que a gente não pode fazer é que, devido ao direito humano, ao humanismo, né, ao conceito humano do que é errado ou certo, é julgar o coração de uma pessoa, porque só Jesus conhece o coração de uma pessoa. Então, esses casos, por exemplo, extremos, que vamos pintar, vamos botar numa roupa assim, são casos que são exatamente aquilo que Jesus julga estar errado. O Roberto, que está na Paraíba acompanhando a gente, diz: igreja é lugar de amparo e não de exclusão. Aonde está o amor incondicional? Reverendo Marco, essa reflexão precisa ser feita, né? Porque tem o aspecto estrutural que a igreja tem, enfim, algumas igrejas têm rol de membros e de alguma forma esse rol de membros é atualizado. De alguma forma a igreja dá assistência espiritual, que é a função dela. Função da igreja é assistência espiritual, não é isso? Tô errado? Tô errado? Tá certo. Assistência espiritual. Primeiramente, pode ter mais coisa, mas se não der assistência espiritual, não é igreja. Olha, aqui nós trabalhamos social, é maravilhoso, mas o espiritual não é igreja, vira ONG. Exatamente. Não é isso? Vira ONG. Alguém já disse isso aí, não foi eu. Foi o Papa. Foi o Papa? O Papa é pop, hein? Esse Papa aí é pop. Enfim, aí quando você traz isso aí, a reflexão, você diz assim: peraí, mas o camarada está sendo excluído. Ok, acontece. Ele foi assistido espiritualmente? É outro passo. O outro passo que depois de excluído, aí deixou de integrar o rol de membros. Então tá fora das minhas preocupações. Eu não me preocupo mais com ele, que se vire, entendeu? Para não usar outra expressão mais chula aqui. Essa avidez por excluir aquele que vai contra a maioria, que é uma prática da igreja, ela é equivocada.
nós temos dificuldade de aprender com Jesus, que diz que o joio e o trigo devem estar juntos até que ele, o Senhor dos senhores, possa fazer a separação. E nós insistimos em adentrar uma área que é perigosa, que mais fere, mais machuca. Uma exclusão é um ato tão grave, é levado à comunidade de fé, à assembleia. A pessoa se dá-se publicidade. A pessoa sempre é exposta. Eu não sou contra a exclusão, só em casos extremos. Eu digo que não deve ser a primeira ação da igreja. Aí eu quero voltar, Jordão, se me permitir, a fala do missionário. Eu creio que ele foi injusto com a igreja. A igreja não é a única instituição que deixa seus feridos para trás. Ou seja, a igreja que deixa os feridos para trás não é a igreja. Amém. Ao contrário, nós somos um local de acolhimento. Eu fui restaurado porque me encontrei com Jesus na igreja. Fui acolhido, fui transformado, liberto inteiramente. E outras pessoas também. Segundo ponto que quero regressar é que o pastor colocou o texto de Mateus, capítulo 18. E para mim esse texto é emblemático. E interessante a fala dele. Ele falou: considera-se como gentio e publicano. Ele deu um ressalto muito interessante, muito bonito, né? São pessoas que foram alvo da graça de Jesus. Mas aí reside um problema. Quando eu ligo esse versículo ao posterior. Posterior diz: em verdade vos digo, tudo aquele quando ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quando desligado na terra será desligado no céu. Problema por quê? Historicamente, equivocadamente, a análise exegética desse texto apontava que gentios e publicanos são aqueles que estão fora da aliança, não são herdeiros da aliança, estão fora da graça. O equívoco. Pois bem, na perspectiva judaica. Isso, é um equívoco. O olhar da graça muda isso. Pois bem, um equívoco. E equivocadamente maior, um equívoco maior, é que a igreja, em algum momento, começou a visualizar a sua ação como uma ação sacramental, que atesta a salvação ou não. Alguns historiadores vão fazer a interpretação do versículo 18, dando poder sacramental à decisão da igreja. E Jesus não está falando sobre isso. Esse versículo deve ser visto como até estranho nesse texto, porque os textos anteriores, versículos anteriores, falam da insistência, do resgate. Em algum momento introduz esse versículo, parece que, olha, se você for desligado lá na Assembleia da Igreja, você perdeu o teu lugar no céu. Um problema que nós temos aí é que nós desenvolvemos estruturas e mecanismos. E no caminhar, a gente vai confundindo aquilo que nós desenvolvemos enquanto homens com a nossa identidade, que é a igreja. Nós perdemos a identidade e às vezes perdemos a identidade para aquilo que nós criamos. Então, por exemplo, uma assembleia. Quando o texto está falando de levar a igreja, não está dizendo para levar uma assembleia conforme a gente se organiza. É levar a gente espiritual, gente que foi alcançado pelo poder de Deus, gente que vai ter misericórdia para tratar o assunto. E até existe um aspecto que inclui essa interpretação, pastor Fábio, que é a perspectiva ali, tá se pensando no sinédrio, no sentido de ser a liderança religiosa e não a comunidade religiosa. E uma outra linha é que do verso 18 em diante, a perspectiva muda. Quer dizer, se tivesse uma ruptura aqui no texto, um títulozinho, né? Se o títulozinho estivesse aqui entre o 17 e o versículo 18, talvez essa interpretação não tivesse. Mas o texto original não tem títulozinho, você tem uma sequência ali. E aí houve essa interpretação que me parece que vocês estão de acordo, concordando com o pastor Marco e discordando daquele que pensa que a igreja, ou que 2 ou 3 têm capacidade de desligar alguém do céu porque desligou da terra. Tá certo? Esse é o princípio da excomunhão. O princípio da excomunhão é esse: você está excomungado, você está fora da comunhão. E isso produz para o indivíduo que está fora da comunhão uma ausência de possibilidade de comunhão com o céu. Então, basicamente é esse ponto, tá isso, reverendo? E é tão grave, porque isso vai construir uma teologia deformada que leva o catolicismo, por exemplo, a afirmar que a única igreja verdadeira é a igreja católica, e posteriormente algumas igrejas protestantes também se autoafirmarem como um caminho do céu, rejeitando o batismo do outro, rejeitando o sacramento do outro. Por quê? Não, eu estou certo, eu tenho poder salvífico. Meu querido, sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso é dom de Deus. Eu não dependo de estar associado a igreja nenhuma, mas a Cristo Jesus. Durante muito tempo, os evangélicos ficaram famosos por se acharem superiores aos outros. Graças a Deus,
nós estamos relendo esse assunto, rediscutindo esse tema, e agora, quanto mais perto da cruz de Cristo nós estivermos, mais nós perceberemos quem nós somos. Eu entendo também, pastor, eu acho interessante essa discussão, porque eu cresço bastante, né, essas informações. É claro que o texto posterior que foi lido, de forma nenhuma, vamos dizer assim, desbloqueado, seccionado. Acho que faz parte do grande contexto da leitura. A gente não pode entender que quando é excluído, né, do hall de membros, ele está sendo desligado do céu. Mas também o contrário, a gente não pode entender que só porque está incluído nas igrejas, está fazendo parte do reino dos céus. Então, esse tratamento, essa visibilidade precisa ser verdadeiramente identificada. Eu quero também acrescentar apenas para a gente jogar lenha na fornalha, é que a palavra exclusão, disciplina e amor não são excludentes, né? Não são antagônicos. Deus disciplina e ama verdadeiramente, né? Deus exclui, assim como excluiu Adão do paraíso e continuou amando, né? Então a gente tem que entender que isso faz parte de um processo de punições, né? Mas o amor não para. Eu só queria olhar para esse texto e entender aquilo que já foi afirmado. Não é a ação da igreja excluir, mas o indivíduo pode se auto-excluir. E quando ele se auto-exclui aqui na terra de receber a graça de Deus, automaticamente ele se exclui da presença plena. Muito bem, opiniões dos nossos debatedores sobre esse assunto, na liberdade de cada um, de acordo com a sua perspectiva teológica. Um de nossos ouvintes aqui dizendo o seguinte: JR, eu tentei suicídio há 25 anos. Por esse motivo eu fui colocada na frente de 200 homens da igreja e fui excluída. Mas eu continuei a frequentar. Durante uma vigília, um líder quis me expulsar, mas eu não saí, mesmo sentando no último banco, eu continuei lá. Tá proibido de frequentar a vigília. Não acredito que exclusão faça parte do exemplo de amor de Cristo. É a opinião de uma de nossas queridas ouvintes. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Mas que tem gente que foi excluída, tem. Pelo menos por enquanto. Não é isso, Dilma? Olha, gente, o plenário do Senado, como todo mundo já sabe, aprovou nessa manhã, depois de uma longa jornada, com discursos de até 15 minutos, muito blá blá blá, enfim, 55 votos a favor, 22 contra, e está aberto o processo. É um processo que tem outras etapas ainda, mas está aberto o processo. Ela vai ficar afastada do mandato dela por até 180 dias até o tal julgamento. Você concorda, você discorda ou prefere não opinar sobre a questão do impeachment? Se você pudesse abrir um impeachment contra alguém, quem seria? E a opinião dos nossos ouvintes aqui já está, tem ouvinte abrindo impeachment contra o marido, entendeu? O marido talvez seja impedido de retornar para casa hoje. Tem um ouvinte aqui que abriu, tá querendo, não vai ter direito, acho que vai ter direito não. Tá abrindo impeachment aqui contra a sogra de Itaipuaçu. Aí eu fiquei na dúvida se tem outras, né? Porque tá definindo sogra, né? Demais a sogra. Bom, enfim, tá falando aqui sobre a sogra. Mas, falando sobre a questão do impeachment, queridos debatedores, como a gente enxerga esse assunto à luz da Bíblia, hein? Muito bem. Ouvindo aqui os oradores, alguém mais gostaria de se posicionar depois desse sonoro silêncio? Você foi muito rápido, né? Você lançou foi rápido, né? Dessa tá bom, a culpa é minha, tá bom. Né? Tá bom. Mas eu gostaria de ouvir os colegas também. Olha aí, ó. Eu ia expressar minha opinião sobre o impeachment. Quando você falou a luz da Bíblia, teve que parar para refletir, né? Porque sempre tem que ser a luz da Bíblia, né? Isso. Agora, eu confesso, JR, que eu acho que eu faço parte de uma parcela do povo brasileiro que está muito cismado com o cenário político, onde a gente não consegue perceber o que de fato está acontecendo. Eu, sinceramente, eu vejo todo esse processo uma disputa de poder. É uma disputa de poder. Não sei se esse processo realmente resolve a situação do nosso país. Pode ser que para o momento isso venha ajeitar algumas questões,
mas vejo o interesse de grupos seletos que querem estar à frente, disputando o poder da nossa nação. Esse meu olhar é um olhar de quem está cansado. É o olhar de quem vai com uma ovelha no hospital e você não tem lá um lugar para ficar. É o olhar de quem não tem uma educação. É o olhar de quem recebe a notícia de que mais uma família está sem o seu sustento. E eu não sei se mudar quem está no poder vai resolver o nosso problema. É olhar de quem está cansado. Eu acho que eu falo assim, em nome de muita gente. Em nome de muita gente. Não sei se o impeachment resolveria o nosso problema. Eu gostaria... Desculpa, pastora. Por favor. Eu gostaria de dar a minha opinião, porque, à luz da palavra, né, eu queria só citar algo que eu vejo exatamente ao contrário. Eu estou muito feliz, porque, além de pastora, eu sou advogada. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo no Brasil. Porque quando você vai estudar a história de outros países e da corrupção, e até mesmo do nosso passado, nada disso seria possível ser visto. Então, o que assegura a nossa democracia é justamente a luz de viver um impeachment. Então, talvez na situação do Collor, que foi uma situação muito rápida, em que ninguém nem teve tempo para opinar, né? Ao contrário, todos os órgãos de comunicação estão falando, estão a noite inteira propagando esse momento. Eu acho que, para o Brasil, eu creio que isso é uma luz, lâmpada para os nossos pés, né? É algo que Deus está dando de sinalização de que a corrupção precisa acabar, independente de quem vai entrar ou sair. Nós temos um Ministério Público que está lutando, nós temos juízes que estão enfrentando. Um pouquinho, pastor? Olha, aqui a presidente Dilma acabou de se pronunciar e ela disse que o que está em jogo é a democracia, é uma injustiça devastadora condenar o inocente. Estou aqui com os resumos que a Marcela está me dando. Meus atos foram legais, corriqueiros e de governo. O maior risco do país é ser governado por um governo sem voto. Tenho orgulho de ser eleita a primeira mulher presidenta do Brasil. Honrei os votos que recebi, fui digna. Cadê aqui? Saiu pela porta da frente, encontrou com Lula e está caminhando no meio no meio das pessoas, no meio do povo. É isso? Então esse é o posicionamento. Pastor. A questão do impeachment, assim, sem enxergar o que está acontecendo hoje, apesar de uma parte estar dizendo que é golpe, outro diz que não é, eu concordo com a pastora. Eu sou militar, né? Eu sou militar da reserva, aí o pessoal fala, isso explica muita coisa. Eu não sou militar. Não, até porque a ditadura, algumas pessoas entendem que a ditadura foi só militar. Não, o histórico do Brasil diz que teve ditadura civil, ditadura militar, e a ditadura civil foi bem pior do que a ditadura militar, né? Mas a questão do impeachment eu acho maravilhoso, porque tem tudo a ver com a democracia, né? Se colocado alguém que mais tarde à luz de uma ótica melhor, de um zoom melhor, foi visto que não é para estar lá, então é necessário ser tirado. Eu vou ser bastante reformador. Eu diria que a estrutura do assunto não cabe à igreja se pronunciar. Esse é um assunto do Estado e não da igreja. À luz da Bíblia, eu fico extremamente preocupado. Eu não acompanhei o processo na sua inteireza. Eu fico preocupado com a falsidade, com a deslealdade, com a mentira de ambos os lados. Biblicamente, se eu estou ao lado de alguém, eu tenho que alertar, avisá-lo. No discurso, a gente percebeu pessoas que iniciaram esse projeto. O vice-presidente esteve presente nesse projeto. E os demais deputados, alguns eram chegadíssimos a presidente. E nesse exato momento viram as costas e até cuspem nela. Eu não estou defendendo ou não, eu estou indo contra esse tipo de comportamento que é anti-Bíblia, até de irmãos na fé. Eu diria, finalizando, JR, que o vice-presidente não recebeu nenhum voto, nenhum brasileiro. A última eleição dele para deputado quase não foi eleito. E ele vai ser o presidente do Brasil. Muito bem. São posicionamentos dos 4 debatedores aqui sobre esse assunto. A ideia é qual a sua opinião sobre esse assunto. Os 4 já fizeram aqui as suas exposições. Eu agradeço. O inicial silêncio mostrou-se oportuno para uma profunda reflexão. Vocês trouxeram para os nossos ouvintes um pouco mais de luz sobre esse assunto, que é um assunto marcado muitas vezes por batalhas, mas
batalhas intensas e tão grandes quanto as que crianças estão vivendo dentro das suas escolas. Você imagina que seu filho está indo para a escola, ele vai ter aulinha, depois ele vai ter o recreio, vai ter merenda e quando ele chega em casa... O estado de São Paulo foi condenado a indenizar por danos morais um aluno de uma escola estadual de Santo André que perdeu a visão após ser ferido dentro da sala de aula. O garoto teve o globo ocular perfurado em maio de 2011 e ficou sem enxergar do olho direito depois de ser atingido no rosto com uma régua por um colega de classe. Uma régua, minha gente. A indenização foi fixada lá, 60 mil pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O menino também receberá pensão mensal vitalícia, equivalente a 30% do valor do salário mínimo, a partir da data em que completar 14 anos. Na época do acidente, ele tinha 8. O relator do processo, Barará, defendeu que, embora a escola soubesse que ocorriam desentendimentos entre os meninos, nada fez para separá-los na sala de aula. Muitas vezes tem omissão, hein? Que os filhos, na sua opinião, aí vamos ouvir, como devem se portar os pais quando sabem que os filhos estão sendo agredidos no colégio? Eles devem reclamar, mudar de escola, ensinar a se defender ou devem incentivar a dar o troco? Meu filho, olha, te deu um tapa, você dá 2. Te deu uma rasteira, você dá um não sei o que lá. Segundo a Bíblia, como devemos nos comportar em casos como esse? Eu quero iniciar aqui dando voz aos nossos ouvintes, uma delas dizendo que aconteceu com o filho dela, tem um mês que isso aconteceu. Vamos ver se a gente consegue ouvir a nossa ouvinte aqui, colocar no ar. Ela manda foto aqui, eu vou dar aqui a opinião dela também para os nossos queridos. Como é que faz numa situação como essa, querido, segundo o posicionamento bíblico, né? Questão de pacificar, muitas vezes sobe o sangue, e aí? Crianças, eu acredito que sempre tem alguns atritos, né? Tem dentro de casa, tem irmãos mesmo, tem esse tipo de atrito, mas o caso aqui me parece que não é uma briguinha qualquer, não é um acaso, é quanto mais, ou seja, é uma sequência de agressões sofridas por essa criança que culminou, penso eu, dessa forma aí tão agressiva a ponto dele furar o globo ocular. Quanto à questão do posicionamento do pai, eu penso que essa sequência é bastante interessante, mas não deve ser só quando fura o olho, sim, desde o começo deve ser amigo do seu filho, ouvi-lo, verificar se, como a criança é muito pequena, às vezes ela não fala, não se expressa bem, mas o corpo dela fala, né? A vergonha dela, a mudança de comportamento fala. Então acredito que deve ser essa sequência mesmo. Reclamar, se não der certo, até mudar, mas não parar de reclamar para que outros não venham a acontecer a mesma coisa, mas nunca ensinar a defender, incentivar ou dar o tom. Ouvinte dizendo, JR, meu filho foi agredido na escola na primeira e na segunda vez eu fui lá na escola, conversei com o diretor e a professora falou que era mentira. Isso, mas na terceira vez eu cobrei da escola que fizesse alguma coisa, que se não fizessem eu iria não sei o que é isso aqui. Aí conversei com algumas mães e as mães me falaram que o filho delas também tinha sido agredido pela mesma professora que agrediu. O que eu cobrei uma atitude, a professora ficou na escola, mas fazendo reciclagem. Quando terminou o ano, ela foi transferida para outra escola, mas resolveu, mas não resolveu. Né? Enfim, mas a escola não fez aquilo que tinha que ser feito, é isso? Isso, eu passei por uma situação dessa tem 2 semanas com meu filho e um dos meus filhos e eu vivi exatamente isso. A ideia que a escola sempre diz que a criança está falando a mentira. Então os pais ficam numa situação difícil, que como assim? A não ser que haja uma situação em que há a lesão corporal, de fato, ou seja, você pode provar através de perdeu a visão, ficou rosco. É quase impossível você chegar para uma escola e dizer, olha, isso está acontecendo. Mas também eu acho que isso é fruto da educação leniente da própria escola, que quer se excluir da ideia de se posicionar a corrigir as situações. Então, para nós que somos pais, ficamos numa situação de eu não vou ensinar o meu filho a dar um soco quando ele receber um soco.
Eu vou ensinar o meu filho a procurar um supervisor ou a professora. Agora, quando ele procura essas pessoas e essas próprias pessoas não fazem nada. Não fazem nada. Olha aqui, quer ver, doutor? Olha, com isso? JR, minha filha tem 10 anos e ela sofreu dentro de sala de aula, tinha 3 coleguinhas, rabiscaram os livros dela, xingaram dos nomes mais horríveis. E a professora, JR, diz, a professora não fez nada. Exatamente. Então, lamentavelmente, quando a gente olha para a escola brasileira, a gente vê-la como um espaço de violência, de agressão, contrário ao que a LDB propõe. A LDB propõe a escola ser um espaço de pacífico, de construção, de relacionamentos novos, mas a nossa escola, ela é violenta, ela reflete a sociedade. A cultura externa é uma cultura que implementa a violência, que incentiva o toma lá da cá, a agressão. Os pais passam isso para os filhos. Em algum momento, os filhos repetem esse processo que é completamente antibíblico. A escola brasileira, eu sou muito pessimista com a escola brasileira. Tem 2 dias, meu filho me procurou e falou assim, pai, um colega me deu um soco. Eu entendo que a lógica da revanche e da vingança torna a vítima tão ruim quanto o agressor. Amém. Você planta isso no coração. A gente precisa ensinar os nossos filhos que existem mecanismos de que a justiça sejam feitas. Não sei pequena, não. E a gente precisa cobrar desses mecanismos, e no caso do meu filho, a escola, que acompanhe, que olhe, que verifique e que dê um retorno. Ouvinte dizendo, meu filho era de uma creche particular e tinha 2 anos na época. Um dia eu fui buscá-lo lá na creche, calma, ouvinte, e quando cheguei em casa reparei que ele estava machucado na testa. Perguntei quem fez isso? Ele falou, sua professora. Ele ficou 3 dias sentindo dores na cabeça. Eu fui lá para pagar a mensalidade e retirá-lo da escola, pois iria processar. Professar a fé seria ótimo, também, né? Professa a fé também. Infelizmente eu vi a professora. Aí, ouvinte, você fez isso? Infelizmente eu vi a professora e a agredi. E me arrependo profundamente. Eu tive que ouvir a diretora falar. Infelizmente você agrediu a professora e se você processar, ela vai te processar também. Eu quero dizer algo que não se deixe, né? Vencer o mal. Você não pode deixar o mal vencer você. Não pode. Ô Neiva, você tá me ouvindo, Neiva? Tô. Deus te abençoe. Muito obrigado por participar conosco aqui do nosso debate 93 de hoje, Neiva. A história do seu... Eu vi aqui a foto, Neiva. Uma testa totalmente machucada, inchada. O que aconteceu, minha filha? Os dentes também. Eu só vi a foto que tem a testa, Neiva. Você mandou muita foto, não deu tempo aqui. Vou abrindo aqui enquanto você conta. Conta aí pra gente. Meu filho foi agredido na porta da escola. Um menino de 13, 14. E ele tem 11. Um menino aqui em São Cristóvão, aqui na escola. O seu filho tem 11 anos, não é isso? Tem. Seu filho tem 11, foi agredido por um menino de 14 anos, você está falando aqui de São Cristóvão, e aí o que você fez? Conta pra gente. A escola até agora não deu posição nenhuma, eu tirei ele da escola. Uma semana antes, a menina jogou a mesa na mão dele, o diretor mandou ele para casa para poder me avisar e dizer que o dedo dele estava quebrado. E depois, logo em seguida, aconteceu isso com ele. O menino deu um mata-leão nele e jogou a cara dele no chão. Tô vendo aqui tô vendo aqui a foto, viu? Tô mostrando aqui. O diretor não fez nada. Simplesmente eu que tive que avisar o diretor. Eu já estava no hospital com ele, porque foi um mototáxi que veio me avisar. E hoje em dia tá assim, a violência na escola. Ninguém vê nada, ninguém faz nada. E a escola dele é uma escola municipal, né? Eu vi aqui, é uma escola municipal, quer dizer, ainda cabe aí como aconteceu, não é isso, pastora? Cabe um processo contra o município, Defensoria Pública. Defensoria Pública. Agora, mudou ele de escola, Neiva, já? Já fez a mudança? Já. Ele já está inserido em outra escola. Uma semana que ele está em outra escola, está fazendo um tratamento dentário que a família está pagando, isso já tem em torno de R$3.000 que a gente já está gastando. E a testa dele, o que me chamou muita atenção foi a testa, tem um ovo, né, na testa dele, muito grande, nariz ralado e dente quebrado, isso aconteceu, não é isso? Nariz quebrado. Quebrou o nariz também?
Quebrou. Meu Deus do céu, ô Neiva, mas que agressividade foi essa, menina? Meu Deus do céu. Ô Neiva, eu quero agradecê-la, porque você traz um depoimento que pra gente é muito importante, que é a mãe, né, Neiva? É mãe, né? Mãe. Que toma as dores e tal. Você viu, não sei se você conseguiu ouvir aqui, eu tava contando que uma mãe foi à escola e acabou agredindo a professora que agrediu o filho. Nesse caso, a nossa ouvinte contou que ela perdeu a razão, né? Você tá lutando aí da maneira que você pode para que a justiça seja feita. Eu fui na delegacia e não fiz nada contra o menino. Não posso. Contra os meus princípios. Isso aí. Claro. E o teu filho, depois disso, Neiva, ele tá mais calmo, já tá inserido no contexto da outra escola, tá muito assustado, como é que ele ficou? Ele foi para outra escola e essa semana ele veio assustado porque ele achou que tinha visto um menino lá, não queria mais voltar para a escola, mas eu expliquei para ele que o menino não tá lá. É o trauma, né, Neiva? É assim mesmo. É um processo aí, muitas vezes um apoio psicológico aí poderá ajudá-lo muito aí para dar uma recuperada nesse processo todo. Neiva, eu quero agradecê-la pela opinião, pela participação, por estar aqui conosco. Parabéns por ser uma mãe que abraçou o filho na hora que ele precisou, cuidou dele. Tô vendo aqui as fotos e sei que você fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Que Deus te ajude. Defensoria Pública é uma possibilidade, disse aqui a pastora, que também é advogada. E, por favor, dá um grande abraço no seu filho em nome de todos nós da 93 FM. Tô tendo cuidado de não perguntar o nome dele, você não precisa me dizer, mas eu quero pedir que você dê a ele um abração em nome de todos nós da 93 FM, tá bom, Neiva? Eu que agradeço por vocês terem me ouvido e eu sei que a gente vai se recuperar disso tudo. Vai sim, querida. Muito obrigado, Deus abençoe, tá? Um grande abraço a você. Minha gente, não é fácil, né? Porque, né, pastora, meu Deus do céu, a gente pensa assim no nosso filho, hein, pastor Fábio, né? Que o senhor estava contando, hein? Pensa no nosso filho. E a gente tem que cuidar da vítima e entender que do outro lado também tem uma criança que está agredindo e que também precisa ser cuidada, precisa ser orientada, precisa de um direcionamento, disciplina, né? Porque senão outras crianças serão agredidas. E o que será desse menino que está agredindo em série? Que possivelmente possa agredir em série? O equilíbrio tem que ser chamado agora, porque a vontade humana que dá é ir lá e bater no sujeito também, dizer pro meu filho, vai lá e dá um cascudo no sujeito. Mas esse não é o caminho. Mas isso fica sempre no que nós vontade dá, né? Mas o que eu achei que foi muito bom da parte dela, ela procurou uma delegacia, fez uma notícia crime, o que significa dizer que agora vai partir lesão corporal dolosa, parte do princípio que o Ministério Público vai passar a cuidar disso, e o Ministério Público com certeza tem todo um cuidado e um carinho em relação às crianças. Nesse caso, pastora, doutora, não, eu também, apenas uma pergunta. Ele falou que foi agredido fora do estabelecimento. Mesmo sendo fora do estabelecimento, o estabelecimento é responsabilizado? Na porta da escola. A questão da porta da escola estava com uniforme, a gente não sabe em que área, mas o que mais parece importante... uma carteira que ela falou também. Se for uma carteira, não tem como pegar uma carteira da rua, mas numa outra ocasião, né? Pelo que ela falou. Mas você já foi, já vale mas também. Eu acho que o grande ponto que ela fez a coisa certa foi, ela não reagiu o mal com o mal. Ela fez o bem com o mal e procurou a delegacia, que é o lugar apropriado para você entregar um crime, porque isso é um crime. Foi feito por uma criança, é um crime. A escola é sempre um lugar especial para todos nós estarmos, todo mundo deve estudar, o encorajamento a todos é que todos nós estudemos, e muita gente discute quando se trata da questão da inclusão na escola através das cotas, e o nosso tópico agora é só a questão da pós-graduação e a cota. Olha aí, minha gente, a partir de ontem, 90 dias foi dado para que as instituições de educação superior apresentem propostas de ações afirmativas com inclusões de negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de pós-graduação.
A lei de cotas gera muitas discussões, há os que apontam como forma de inclusão e os que dizem que ela cria oportunismo. Você está entre os favoráveis às cotas ou faz parte dos contrários? Como debater esse assunto sempre à luz das escrituras? JR, eu diria Marco Antônio. que esse assunto me toca profundamente. Para avaliar as cotas, eu tenho que estar consciente que há uma dívida social, econômica, moral da sociedade brasileira para com as populações negras que foram trazidas à força a esse país, foram escravizadas e quando a escravidão acabou, simplesmente não foram indenizadas. Nós nunca indenizamos essa população que sempre foi excluída dos meios de produção, dos caminhos da educação. Então há uma dívida, essa dívida precisa ser paga. As cotas favorecem o pagamento dessa dívida, porque inclui essa população que durante muito tempo não teve acesso à escola de qualidade, muito menos ao ensino superior e agora a pós-graduação. Eu agradeço a Deus por essa iniciativa, diria que, levando em consideração essa questão social, essa questão econômica, ela é muito bem-vinda. Haverá um tempo que não precisaremos mais de cota, mas o fato é, o menino branco que foi muito bem educado, que teve todas as condições favoráveis, está em melhores condições do que o menino negro ou o menino pobre que não teve essas condições necessárias, ou indígena. Logo, a disputa não é igual. Não pode ser colocado mesmo um ponto da corrida para chegar lá, na frente. Porque há alguém que foi muito melhor preparado. Duas questões, JR. À luz da Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pensar justiça é olhar para as injustiças dentro do nosso contexto. E a gente sabe que muitos povos são injustiçados ao longo da história. Uma outra questão é, essa questão do negro, do indígena, talvez do indígena muito mais fácil, mas de pardos, eu acho um problema para a gente fazer uma análise de cotas. Eu sou a favor das cotas, mas eu penso que as cotas precisariam ser revistas na questão dos recursos, da distribuição da renda. Porque eu entendo que quanto mais pobre, mais negro é no nosso país. Porque você vai ver negros de pele branca e que não tem recursos. Eu acho que esse deve ser atingido com a questão das cotas. Então eu penso que cotas devem ser estabelecidas para a questão da distribuição de renda. Ouvinte opinando, em tudo tem racismo no Brasil, eu sou negro e não preciso de cotas para nada, só me dê as mesmas condições que os outros, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes trazendo a sua opinião. Outro dizendo aqui, eu acho que essa história de cotas é um preconceito e exclusão das pessoas negras, diz ele aqui. Outro ouvinte dizendo, para mim isso não existe, pois muita gente inteligente fica fora por ser de cor, pois todos nós somos iguais. Diz aqui, opinando, um outro ouvinte sobre esse assunto. Outra ouvinte dizendo, não sou a favor de cotas para pós-graduação, pois como uma pessoa pode ser capaz de terminar uma graduação e não ter condições de entrar na pós-graduação. Volto a repetir, o assunto é pós-graduação. É bastante interessante esse assunto aí. O que, como o pastor Fábio falou, o que é questionável é apenas o processo, a forma de seleção. Agora, que a dívida é clara e é necessário rever e tudo mais, como a gente vai fazer isso. Concordo que pós-graduação, se a graduação já era polêmica, imagine a pós-graduação no sentido de condição, né? Outro ouvinte opinando sobre a questão da pós-graduação, dizendo, eu acho errado porque se a pessoa, aqui no WhatsApp, se a pessoa já é graduada, eu entendo que ela tem condições de pagar uma pós-graduação, é o que opina um de nossos queridos ouvintes. O que Vossa Excelência pensa? Não se trata de pagar. Quando você olha o retrato, a estatística do mundo universitário brasileiro, você vai ver que quem paga a escola particular, quem sustenta são os pobres, classe média baixa, porque não consegue vaga na Universidade Federal e só tem a alternativa de irem para a escola particular, paga por recursos próprios pelo FIES. E a gente sabe que a qualidade da maioria das escolas particulares é incomparável às federais. Na hora da disputa, eu tenho doutorado. Você também tem mestrado, eu participei de todo esse processo de uma seleção de doutorado. Eu tive o prazer de ter escolas sensacionais. Eu diria, com toda a minha franqueza, um aluno sem uma rígida e acadêmica preparação não consegue nem chegar na disputa. É impossível.
possível. Ouvinte dizendo a cota é necessária enquanto não temos uma distribuição de renda justa no Brasil, e assim os nossos ouvintes vão opinando, trazendo seus posicionamentos sobre esse assunto. Volto a dizer, o foco aqui é a questão da pós-graduação, é esse o tópico, porque a novidade é essa. A outra lei de cotas, ela já existe, já está em pleno desenvolvimento aí. Agora a questão da pós é o fato novo, tá certo? 90 dias para que ela seja executada, seja colocada em prática pelas instituições de educação superior. Elas vão ter que apresentar essas propostas de ações afirmativas a esse novo ministério, tá certo? Esse novo ministério que está aí. Isso foi assinado anteriormente. É coerente com o que já está. Só está dando sequência naquilo que se iniciou. Eu acho coerente. Muito bem, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos debatedores pelas opiniões, e aqui uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte: olha, uma informação importante, ela é inspetora de escola do estado. Ela diz: a família, ao comunicar à escola para que tome providências, caso a escola não tome, deve denunciar à Secretaria de Educação ou ao Ministério Público, ainda que seja uma escola particular. Amém. Ou seja, pública ou particular, o processo é esse. E eu agradeço a riqueza de colaboração tanto dos nossos debatedores quanto dos nossos queridos e amados ouvintes. Satisfação de passar a palavra para a excelentíssima Marcela Bastos. É isso que dá, a pessoa deve ter ficado assistindo a madrugada inteira o que aconteceu no Senado. Eu tenho agradável. A senhora, com isso na cabeça. A senadora dispõe de 15 segundos. Ele vai fechar o microfone. Até 15 segundos. Eu não tenho controle sobre o microfone, sobre o relógio. Não, eu estou imitando lá. Você conhece casos de pessoas aí que foram excluídas de uma igreja porque caíram em pecado e nunca mais voltaram a andar com Jesus? 50% dos ouvintes por telefone conhecem, sim. 83% deles no site também conhecem. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11. Eu nem não sei o assunto, né? Esses e outros assuntos. Muito obrigado, reverendo Marco Antônio de Oliveira. Um forte abraço, querido. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR. Quero mandar um abraço minha filha Patrícia, que está me acompanhando. Fala, Patrícia. Aqui. Sua fã, viu? Obrigado, minha filha Patrícia. Priscila Zenice, não vão ficar com ciúme, vão brigar comigo. E para mim, Igreja Metodista Central de Iguaba Grande, lugar especial, na Estrada do Arrastão, número 200, estamos abertos para te acolher. Uma família maravilhosa, viu, JR? Você vai lá. Vossa Excelência fala muito bem. Pastora Virgínia, obrigado, Deus abençoe sempre. Eu quero agradecer a minha presença aqui, de estar aqui com você. Quero dizer que a minha mãe, Virgínia, aqui usa, é totalmente sua fã, assiste você todos os dias. Virgínia. Ela ficou impactada e ela tá ali no rádio, ela comprou um rádio. Todo ano eu tenho que dar um rádio pra ela por causa do seu programa. Então foi um momento muito especial pra ela. Falou, diz que eu gosto muito dele. Então eu quero deixar aqui bem claro que ela gosta muito de você. Obrigado, Virgínia. Você do Fogo também, é a menina querida. Olha, você está convidada a estar aqui na próxima vez que a sua filha aqui estiver, tá bom? Se puder estar aqui pra gente, aqui vai ser um privilégio muito grande. Tem um cafezinho especial aqui. E no dia a Marcela vai arrumar uma broa de milho. Ela traz um pudim pra você. Ela faz um pudim maravilhoso. Então diga pra trazer numa caixinha lacrada. Porque aqui some as coisas, entendeu? Enquanto eu vou ali, gravo no estúdio, de repente o negócio desaparece. Dá um beijo nela ao vivo. Muito obrigado, pastor Fábio Nunes, um abraço. Eu que agradeço, JR. É muito bom poder retornar aqui, estar nessa mesa, tratando de coisas tão pertinentes da nossa vida. Verdade. Eu tô com meu pai aí, viu? O seu Paulo tá ali, veio da região dos Lagos, terra feia, região dos Lagos, deixou lá. Olha aí. Mas estamos aí. Um abraço pra todos, viu, JR? Maravilha, muito obrigado, seu Paulo, pela presença aqui no nosso estúdio. O senhor trouxe alguma coisa? Não? Pudim, camarão, bolo, hein? Trouxe um abraço, tá bom, trouxe um abraço. É o quê? Aí tá emocionado? Não fica emocionado não, fica emocionado. Aqui é festa, aqui é alegria, muita alegria. Muito obrigado, pastor Luiz, um forte abraço, Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Deus abençoe. Quero mandar um abraço forte, um beijo para minha esposa Cláudia Nilma, que de vez em quando é aqui também, menina da mesa. Um forte abraço para minha mãe, todos os meus parentes, minha igreja também, Igreja Cristã de Choqui, ali em Manguinhos. Maravilha. É verdade, Deus abençoe. Obrigado. Vamos orar juntos, vamos pedir ao pastor Marco Antônio para orar conosco. Nós vamos apresentar aqui hoje diante de Deus os nossos assuntos,
Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Quero convidar você a orar por essa mãe que tem um filho machucado, ferido, que nós ouvimos juntos hoje aqui e que dói só de... Por que você não viu a foto? A gente viu aqui no estúdio, eu apresentei aqui para os queridos debatedores a foto que ela encaminhou no WhatsApp. É de doer o coração. Nós vamos orar por aqueles que foram excluídos e hoje se sentem fora, mas sabem que Jesus é aquele que nos acolhe, que é tempo de restauração, que às vezes a disciplina é dura, mas ela é importante. E mais, as pessoas também erram. Às vezes a pessoa pode ter errado na aplicação da disciplina, mas você não pode ficar preso a isso a vida inteira. Vamos pra frente, gente. Vamos orar pelo nosso Brasil, que precisa tanto da graça de Deus. Vamos orar para aqueles que estão favoráveis, os que estão contrários. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós nas nossas atividades e responsabilidades. Vamos orar pelas crianças nas escolas, por essa questão da exclusão que muitas vezes acontece no campo social, e os projetos estão aí visando a inclusão. Se são eficientes ou não, a história vai relatar e nós vamos acompanhar. Vamos orar por todos esses assuntos juntos em nome de Jesus. E Senhor meu Deus, Pai bondoso, maravilhoso, em nome de Jesus, invocamos a tua bênção e a tua graça para aqueles que estão enfermos, encarcerados, que estão hospitalizados, para aqueles que estão nesse exato momento abandonados nos asilos, em casas de recuperação. Lembramos também dos alunos que sofrem bullying, perseguição e violência nas escolas. Cura a sociedade brasileira, cura a tua igreja para que ela seja um local mais de acolhimento de exclusão. E por final, Pai, finalizando, queremos orar pela Presidente da República, pelo nosso Brasil. Oramos pela Presidenta Dilma, pedindo que o Senhor acalme esse coração, trabalhe as mágoas, refaça a sua estrutura interna, abençoe o Brasil, dá-nos um caminho seguro. Oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.